Sejam muito bem-vindos ao Ponto Negócio, o podcast da Treinacons em parceria com a Rádio Metrópole FM. Meu nome é Leandro Buturi, estou aqui como apresentador ao lado do meu amigo e sócio Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lê. Olá, pessoal. Agradecer aí a participação de vocês aí em mais um episódio. E hoje estamos com um episódio da nossa série especial, Conexões de Sucesso, e hoje também nós temos uma convidada especial, né, Lê? Sem dúvidas. Hoje conseguimos a presença de uma artista aqui conosco para debater vários assuntos, mas o Lê já vai estar apresentando aí a nossa convidada especial de hoje. Isso mesmo, pessoal. Antes de a gente apresentar a nossa convidada, quero convidar vocês aí, solicitar para que vocês assinem aí, se inscrevam no nosso canal no YouTube, também no nosso Spotify, canal do YouTube da Rádio Metrópole, para que você possa acompanhar não somente esse episódio, mas todos os outros que nós já temos gravados aí. Então, curta, compartilhe, se inscreva, assine o sininho, tudo aquilo lá que eu não tenho muita habilidade, entendeu, Danilão? Estou aprendendo ainda esse ponto. Gente, maravilha, como o Rodrigo comentou, esse é mais um episódio da nossa série especial Conexões de Sucesso, onde o principal objetivo aqui é nós estarmos convidando empreendedores, gestores, profissionais para compartilhar a sua jornada empreendedora, sua história de carreira, né? E para hoje temos aqui realmente uma pessoa muito especial, né? Conseguimos uma vaguinha na agenda dela para que a gente pudesse estar aqui gravando o episódio hoje. E vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada. Ela é cantora, fonoaudióloga, proprietária da Casa de Artes Elis, aqui de Oswaldo Cruz. Estamos aqui com a Cíntia Fersi. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Ponto Negócio. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer. É sempre muito bom falar sobre o que a gente gosta de fazer. Então eu fico lisonjeada e espero que a gente possa bater um papo leve e que possa fazer diferença aí para a galera que está nesse ramo, que possa aprender, que eu sei que vocês têm aí o Treinacons ensinando, treinando a galera, e eu acho que as coisas que eu ouvi sobre vocês mostra que faz diferença. E se eu posso contribuir, nem que seja um pouquinho, eu fico muito feliz. Obrigada. Bacana, show de bola. Com certeza vai contribuir muito, né, Rodrigo? Não tenho dúvida, Lê. Eu acredito muito, acompanho o seu trabalho. Eu acho que a sua experiência profissional, sem dúvida nenhuma, vai inspirar muitas pessoas com essas conexões de sucesso. E eu tenho certeza que você é uma conexão de sucesso para muitas pessoas que estão aí se desenvolvendo numa área tão especial, tão linda, encantadora, né? Que é a profissão a qual você segue, a profissão a qual você empreende, e eu acredito muito que esse episódio de hoje vai agregar muito valor. Legal. Cíntia, nós gostaríamos, para iniciar o nosso bate-papo, de começar a explorar um pouquinho ali do início da sua carreira, até mesmo de quando você descobriu de que você queria seguir a sua vida profissional, né? No ramo da música, da arte. Quando foi que você realmente percebeu que esse era o caminho e que você queria fazer sua vida? É que música, assim, é diferente de uma profissão que a gente escolhe no ensino médio, né? Quando a gente vai prestar vestibular. A música, ela entra na vida da gente um pouquinho antes. No meu caso, por volta de 8 anos. Eu tinha 8 aninhos. Quando eu comecei a tocar um instrumento, a frequentar uma aula de música. E desde então eu percebi que eu gostava demais. E eu tenho memórias dessa fase, porque as pessoas não lembram muito da infância, assim, com muita clareza, mas eu lembro muito claro que eu amava ter alguém da família me assistindo tocar violão e cantar, né? E a sensação que eu tinha era de adrenalina, uma sensação boa, de satisfação. E aquilo era diversão para mim, eu era uma criança brincando de tocar violão e cantar. E eu não queria, é como se fosse um vício, eu não queria deixar de fazer aquilo. Era diário para mim. Então, quando eu tinha oportunidade de ter alguém assistindo, eu chamava a tia, a vizinha, colocava meu irmão na cadeira, coitado, obrigado, ficar escutando. E eu queria fazer aquilo todos os dias. Eu acho que naquele momento eu não tinha consciência de que isso seria minha profissão. Mas eu já sabia que eu não ia deixar de fazer aquilo.
E quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu comecei a colaborar na escola de música que eu fazia aula. Era uma forma de ajudar os meus pais a pagar os meus custos, né? Eu ganhei uma bolsa para poder colaborar ali. E assim começou o meu olhar profissional a respeito. Eu vi que era uma chance, uma oportunidade de ganhar dinheiro. E eu, criança, 12 anos, eu pensava, então acho que eu vou estudar um pouquinho a mais, investir em mim mesma. Eu já tinha essa consciência de que eu tinha que estudar para conseguir alcançar novos frutos. E aí eu comecei a estudar fora, de ônibus. Minha mãe foi comigo em Prudente, a primeira vez para me matricular. E depois ela falou, agora você se vira, porque eu não tenho condição de levar você para Prudente. Eu tinha 12 anos e eu fazia Prudente toda tarde. E estudava música lá. Todos os num dias. conservatório, num conservatório. E a gente começou a trabalhar aqui, atendendo em casa. Comecei a dar aula na minha casa. E eu lembro que eu comecei a me organizar na época eram carnezinhos, eu fui sozinha na gráfica. Minha mãe deixava solta, né? Sempre me deixou muito à vontade. Eu fui na gráfica, pedi para fazer carnê, porque eu tinha que fazer carnê para mensalidade. Comecei a organizar o financeiro com 12 anos, obviamente muito de forma amadora, mas com o que eu tinha de criatividade na época, né? E organizava agenda, fazia publicidade, colocava em toda possibilidade de publicidade que eu via, eu colocava alguma inserção. E eu tinha 12 anos. E eu comecei a ter agenda lotada com 12 anos. Era tarde e à noite, que eu estudava, ainda estava fazendo ensino fundamental. Acho que era fundamental ainda. Estava no 9º ano hoje. 8º, 9º ano. E aí comecei a organizar isso. E aprender, inclusive, com alunos. Porque eu tinha alunos que eram adultos. Então eu tinha aluno que era empresário e fazia violão por hobby. Ia lá na minha casa fazer aula e me davam dicas. Me ensinavam algumas coisas. E eu observava, eu sempre fui muito observadora. Eu via coisas que as pessoas faziam perto de mim em outras áreas, porém, negócios. E eu achava interessante, eu pegava aquela informação e adaptava para o meu negócio. E ali, com 12 anos, eu percebi que isso seria a minha profissão. Diferente, como eu disse, da galera que espera o ensino médio, né, para decidir. Naquele momento, eu sabia que eu ia trabalhar com música. Continuei meus estudos em Prudente, terminei, que é o que a gente chama de técnico em música hoje, né? Comecei ali, fui pro técnico, depois fiz outro técnico em Andamantina e não parei mais. Virou uma profissão. Só fui migrando e incluindo coisas. Acho que é isso. 12, né? 12 anos. Eu falei e não concluí, mas eu acho que é isso. 12 anos. É Virou uma profissão. história de empreendedorismo diferente. Sem Né? dúvida. Porque normalmente as pessoas se despertam aí para os negócios um pouco depois, né? Cíntia, sabe um detalhe interessante? Você estava falando, eu estava aqui observando alguns pontos. Eu acho que nós podemos afirmar que toda essa trajetória sua não é apenas um negócio, é um propósito, né? Existe um propósito por trás disso. Eu acho que o negócio ele foi uma consequência, né, do seu propósito. Sim. No seu ponto de vista, o que facilitou a evolução do seu negócio, o desenvolvimento do seu negócio sendo um propósito de vida? Porque a música para você não é apenas um negócio. Sim. Né? Ela é um sentido da sua vida. O que você acredita que isso facilitou para as pessoas que estão desenvolvendo o seu modelo de negócio e talvez não tenha aquele negócio como propósito? Para as pessoas que têm um negócio como propósito, o que facilitou aí dentro desse caminho que você possa contribuir com o pessoal? Eu acredito que para um negócio dar certo, você tem que amar o que você faz. Legal. Eu acho que você tem que ter afinidade com esse negócio. A música, para mim, ela é uma missão, na verdade, porque eu vejo a música pensando na área pedagógica, né, na escola, na casa de artes. Eu vejo a música como ferramenta transformadora. Então, quando entra uma criança na minha porta e eu pego pela mão para ensinar os primeiros acordes, eu sempre penso que ela pode ter uma mudança de vida através disso.
Porque a música, ela traz benefícios, por exemplo, liberação de endorfina, adrenalina da criança, deixar ela feliz. Ela consegue socializar muito mais através da prática da música, porque só a experiência, a vivência que ela tem de tocar para alguém, ou tocar com alguém, né, que a gente proporciona isso lá dentro, a gente percebe que a criança ela tem uma evolução pessoal muito grande. Às vezes a criança começa o curso com a gente super tímida, e daqui a pouco os pais estão relatando que a criança está extremamente extrovertida, consegue pegar microfone em festa, em churrasco e canta para todo mundo. E aquela criança que entrava assim, de cabeça baixa. E o pai relata que era assim em todos os lugares. Então, eu vejo uma missão aí, né? E aí, através dessa missão, a gente consegue organizar o negócio ao redor. Então, eu acho que não pode desligar o amor, a missão, o propósito dos negócios. Não consigo ver separado. E organizar de forma, pensando em estrutura, de como isso vai funcionar. Como isso funciona para o meu cliente, para o meu aluno e para mim. Acho que é mais ou menos isso. Respondi essa pergunta. É essa linha de raciocínio. E olha que interessante, né? Você falando do aluno, da criança que chega até você, da transformação. Eu acho que é um relacionamento com o cliente muito mais profundo, né? Um relacionamento muito mais próximo ali com o cliente, que você consegue realmente enxergar uma mudança na vida impactante que vai transformar a vida dele por um longo ciclo. Mas ele não deixa de ser o seu cliente também. Sim. Ele está ali porque esse negócio tem que funcionar. Sim. Né? E depois esse cliente, ele se relaciona ali no dia a dia, ele se torna um fã do seu trabalho, da sua carreira, né, do seu desenvolvimento. Muitos querem copiar, né, a sua trajetória, o seu desenvolvimento. Então, acho que é bem, vamos dizer assim, é bem prazeroso, é bem diferente, né, de um relacionamento mais direto ali em um comércio. Não que o comércio não possa fazer isso, né, mas ele não tem tantas ferramentas aí para esse desenvolvimento. A gente fica né, muito a longo prazo com a pessoa, né? A gente tem cursos que duram 9 anos. A pessoa indo ali toda tarde com a gente. Então, você realmente cria um laço com o cliente-aluno que você, às vezes, até tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Sim. Né? Porque tudo tem é uma linha tênue, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado para não misturar e conseguir entregar o trabalho que você quer e, ao mesmo tempo, você manter um relacionamento com esse aluno para que ele possa te ver como a professora, não como a melhor amiga. Ao mesmo tempo, ele vê você como uma amiga, mas ele te respeita como professora, porque são muitos anos. Eu já fiquei com alunos, assim, hoje, por exemplo, eu tenho cantor que eu treino há 15 anos. Porque o canto, ele não tem começo, meio e fim, né? Ele só tem o começo e o meio. Então, o treinamento muscular é para sempre. Eu tenho um grande amigo que participa lá com você, o Eduardo Pontes. Sim, o Du é um deles. O Du é um deles, né? Tá sempre treinando. Então, o canto é igual um personal trainer na academia. Se você para de treinar, você tem aí um retrocesso muscular e a gente faz o mesmo acompanhamento de treinador vocal. A gente tem que estar sempre junto. Então, tem pessoas que eu atendo ali há tanto tempo e são amigos mesmo, de sair junto, de jantar, mas na hora que está na casa de artes, a minha postura eu sou a sua treinadora. Então tem ali um limite e uma pequena diferença de tratamento, porque a gente tem que saber separar as coisas, né? Para que funcione bem. Acho que é isso. Mas sabe por que essa linha de raciocínio, Cíntia, esse debate inicial? Porque eu percebo que tem muitos profissionais que têm dificuldade para isso. Não apenas no seu segmento, no geral. Tem muitos profissionais que eles não conseguem ter essa visão do negócio, do propósito, do relacionamento, do longo prazo. E muitos negócios talvez não prosperaram, né, devido a esse fator. Então, está tudo muito bem desenhado, é um mercado muito atrativo, é algo que realmente possa gerar muito sucesso, mas a pessoa ela não consegue fazer essa conexão de maneira adequada. Aí esse negócio acaba não evoluindo, né, Lê? Acho que é uma linha interessante, né? A gente tenta fazer observar a satisfação dos nossos alunos e acompanhar isso, porque às vezes a gente só pensa em entregar um conteúdo e não se atenta no que vem de volta, né?
Isso é um olhar que me preocupa muito sempre. Os outros professores, que eu não trabalho sozinha, tem vários parceiros. Tem um time lá, Tem né? um time. E a gente sempre senta, se reúne para lá. A Maria, o José, o João, como que está individualmente cada um. Para que depois a gente pense no grupo. Mas a gente pensa primeiramente individualmente, caso a caso, para depois a gente trabalhar no grupo. Ô, Cíntia, você comentou sobre a música, né? Ou seja, o exercício, digamos assim, da música, o treinamento da música, ele tem começo e meio, né? É algo que a gente comenta bastante com nossos clientes, com as equipes dos nossos clientes. Acho que na vida profissional também é assim, né? Onde para você se manter em desenvolvimento, ou manter o seu nível, ou até mesmo evoluir, é extremamente necessário que você se mantenha realmente, de fato, em movimento de aprendizado. Né? Que você continue estudando, que você continue exercitando aquilo que você se prepara, aquilo que você treina, que você aplica. E é engraçado como a gente sempre conecta essa filosofia, seja para o que for. Né? Seja para música, seja para a vida profissional no mundo corporativo, seja no esporte. Né? A gente encontra essa filosofia de permaneça trabalhando, permaneça exercitando, permaneça evoluindo. Exige que você tenha constância. Sim. E um outro ponto muito interessante é que talvez as pessoas olham hoje a Cíntia com muitas visualizações no canal no YouTube, com um DVD gravado e prestes a sair um novo, certo? As pessoas olham hoje a Cíntia, mas não conseguem entender de que ela começou com 12 anos, né? Sim. Então a trajetória começou há muito tempo. Então eu acredito que essa é uma perspectiva, uma visão que normalmente as pessoas têm de olhar o hoje. Mas não pensar que talvez houve toda uma trajetória lá atrás e às vezes a pessoa fica assim, nossa, né? Mas é claro, a Cíntia é super talentosa. É que eu não acredito muito em sucesso por causa de talento, né? Legal. É uma das coisas que a gente fala muito na Casa de Artes e também na minha prática como cantora, né? Eu tenho a Cíntia cantora fora da Casa de Artes e tenho a Cíntia preparadora vocal, fono na Casa de Artes. Mas em ambos locais, em ambos ambientes, eu sempre falo isso, gente. O mundo artístico, ele tá muito entrelaçado a esse mito de se tem talento, tá tudo ok. E é muito mais se tem disciplina, está tudo ok. Porque talento, muita gente nasce com talento para diversas coisas, né? Só que a pessoa nasce com talento para cantar, por exemplo, e ela não tem disciplina de aprender a ser um músico de verdade, ela não vai render muita coisa. Às vezes uma pessoa com um pouco menos de talento, de facilidades, ela é tão gulosa para treinar, ela não falta, ela treina em casa, ela me manda mensagem no Zap o tempo todo, me mostrando vídeo, tentando fazer o exercício que a gente tem proposto na aula. E essa pessoa supera aquela que a gente percebe que tem um talento mais, uma facilidade maior para música. E a gente vê que então tem que ser meio a meio. Tem que ter o talento e tem que ser bem disciplinado. Uma das coisas que eu sempre pensei eu preciso me organizar, ser disciplinada, tanto nos cursos como docente também. Por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente tem que a gente tem que estudar o produto, o material, para a gente entregar com qualidade aquele conteúdo, né? E a disciplina, para mim, é algo que eu preciso, inclusive, na minha equipe. Tem que estar todo mundo na mesma situação. Por exemplo, vamos falar de forma mais prática. A gente tem um show. Aí nós somos em 5 músicos daquela banda. E aí chega 4 com tudo ensaiado, treinado, decorado, porque ralou um monte em casa. E um meia boca. Não tem condição. Fica todo mundo esperando o moço da guitarra, por exemplo, que está errando no solo principal da música. Não porque ele não tem talento, porque ele não se dedicou, não teve disciplina suficiente.
Então a gente não consegue, por causa de entregar um trabalho muito legal. Então é algo que me incomoda muito. O que acontece? Você sempre brinca comigo, a Cíntia corta. A Cíntia corta. Não vai participar mais. Porque a pessoa chega com um negócio meia boca. Então eu acho que a disciplina, ela tem que ser a base para qualquer negócio, para qualquer coisa que você faça. E não só aquela disciplina do que eu sei fazer. Se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, eu vou buscar um profissional que vá me tirar dúvidas. Isso faz parte da disciplina, na minha concepção, né, como gestora. Então, eu tenho que gravar um DVD. Tem uma parte lá que chama direção geral, que é a pessoa que vai cuidar da fotografia, não fotografia de fotos, a fotografia é a cor do DVD, né, o cenário. E aí, a Cíntia canta e faz a produção musical. Essa é a minha parte. Fiz tudo que eu tinha que fazer bonitinho. Mas a parte da fotografia e direção geral de imagem, a Cíntia não sabe. A Cíntia sabe dar pitaco. É bem diferente. O que a gente tem que fazer? Buscar alguém que saiba muito. E escutar. E cola nele, né? Cola na pessoa para a pessoa conseguir orientar a gente de forma eficaz. Então, eu acho que disciplina é isso, para mim, dentro do empreendedorismo. Vocês sabem muito mais do que eu. Não sou especialista nisso, eu sou a prática. Dentro do que eu faço, dentro do que eu sei do meu nicho. Vocês têm muito mais ferramentas para orientação. Mas, na minha prática, eu vejo dessa forma. A gente precisa criar uma estratégia, eu vou precisar disso, mapear, ir atrás com tudo e fazer acontecer. Acho que é mais ou menos isso. Ô, Cíntia, dentro dessa análise da sua carreira, de forma geral, hoje nós podemos fazer uma divisão entre a sua carreira profissional, tendo os seus eventos, a Casa de Artes, né? Como que você divide hoje esses formatos de trabalho que você tem hoje? Você encara como empreendimentos diferentes? Ou você encara tudo como um único negócio? Como que você consegue fazer essa organização? Eu separo, sim. Eu me vejo como uma produtora cultural que faz, nesse nicho, eu organizo produções, teatros, musicais, shows, eventos, com bilheteria, ou gratuito, ou para a comunidade, mas produzindo algo. Então, eu sou uma produtora cultural. Isso é um braço da minha profissão. Eu sou a cantora, que é separado da produtora. A cantora, ela cuida da voz, ela cuida do repertório, ela cuida de toda a parte técnica musical. Eu sou a fono-preparadora de voz, que cuida de outros cantores, que pensa em metodologias, técnicas, para poder fazer aquele cantor ser o cantor, na prática. Eu sou a mãe, que cuida das filhas, e a esposa que cuida do marido. Se ele estiver me vendo agora, ele vai pensar assim, mais ou menos. Essa parte, às vezes, eu deixo a desejar. Tadinho, ele é o que mais sofre. Por quê? Porque eu tenho que separar, senão eu não consigo administrar isso. Porque cada nicho que eu citei, eu tenho parceiros diferentes. Certo. Às vezes coincidem de estar em nichos diferentes, alguns o mesmo parceiro. Mas lá no Cíntia Ferce, cantora, o Lucas, meu marido, por exemplo, é a pessoa que vende shows, que cuida de tudo pra mim, que cuida do financeiro. Eu não dou conta de fazer tudo sozinha. Então, nesse Cíntia Ferce, cantora, ele que cuida, ele que faz agenda. Agora, na produção musical, cultural, eventos, teatro musical, financeiro, tudo eu que faço. Agendamento, tudo passa por mim. A parte técnica passa por mim. E eu tenho outras pessoas que trabalham dentro e prestam serviço para mim nesse nicho. E assim eu faço com tudo. Eu separo, eu faço pastinhas. Aqui, essa estante é do X, essa é do Y, né? E eu desligo assim a chave, como se eu tivesse chavinhas. Hoje, eu vou trabalhar na fonoaudiologia. Amanhã, à tarde, vai ser para eu organizar a parte do teatro musical que está acontecendo. Inclusive, tem sessão em novembro. E eu faço uma organização de agenda para dar conta de tudo. E eu tenho um hábito, de uma vez na semana, eu faço um check, uma revisão de tudo, de todos os nichos,
para ver se eu não esqueci nada, se eu tenho que dar recado para alguém, se algo ficou para trás. E assim eu sigo. Mas no final de tudo está resumido a Cíntia Artes. Perfeito. Né? Então, eu não saio do básico, que é o meu conhecimento matéria-prima artes. É por causa do conhecimento técnico musical que vem todo o resto. Sim. Eu separo, mas eu preciso desse conhecimento musical básico para estar em todas essas áreas. Então, podemos até comentar que você separa em empresas diferentes. Sim. E não em produtos diferentes, né? Sim. Você vai muito além de considerar uma área como um produto. Né? Você considera realmente como uma empresa. Isso também é bacana de comentar e debater com quem está nos acompanhando aí no episódio, porque tem muitas pessoas que acabam também se perdendo um pouco dentro desse contexto e não conseguem... Quer fazer tudo, não faz nada, E né? eu acho que algo legal que você tocou agora e falou, eu desligo a chave. Agora eu vou cuidar do meu outro negócio. Uhum. E tem pessoas que misturam tudo, no fim tá cuidando de tudo ao mesmo tempo e não entrega nada. Eu coloco uma mesma pessoa para cuidar de tudo, né? Não dá conta. Eu procuro muito buscar pessoas de cada área para me ajudar. Especialistas. Porque eu acho que é aí que está a possibilidade de sucesso. Porque eu não consigo tomar conta de tudo sozinha. Eu preciso de pessoas especialistas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho preconceito de ir num médico generalista. Eu tenho, sou sincera. Eu quero sempre um médico que é especialista em alguma coisa. Se eu chegar no médico, ele é especialista de 5 coisas, eu falo, ixi, eu vou ter um preconceito ali. Como assim? O cara entende ortopedia, otorrino, oftalmo, como assim? Ou é um crânio, né, que conseguiu fazer tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que estar perto e observar como empreendedor, como gestor. Eu acredito que a gente tem que saber muito mais observar e saber escolher as pessoas que vão estar trabalhando com a gente. Porque, às vezes, você não precisa fazer tanto. A pessoa faz e você só vai supervisionar aquilo e ver como é que está o seu gosto, se está do seu agrado, do seu gosto. Usando sua experiência, Exatamente. Né? Às vezes tem coisinhas que precisam ajustar, olha, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, mas é uma pessoa que já está trabalhando em sintonia comigo. Geralmente as pessoas que trabalham comigo, a maioria foram meus alunos. E aí, você dando aula para a pessoa... Vocês são professores, vocês sabem disso. A gente já começa a observar aquele que tem o seu perfil de raciocínio, de atitude, de postura, né? E aí a gente acaba convidando para ficar por perto. E fica muito mais fácil, porque aquela pessoa tem a sua linha de raciocínio, você ensinou ela de certo modo, porque se foi seu aluno, e aí você sabe que a pessoa usa aquela técnica, que usa aquelas estratégias, às vezes até melhora o que você ensinou para ela. Às vezes a gente aprende com o aluno da gente, e eu acho isso sensacional. E eu não quero essa pessoa longe de mim. Eu gosto que essas pessoas fiquem perto de mim. E aproveitar o talento delas, a disciplina delas, e o que elas têm para oferecer para contribuir para o que eu já faço. Então eu tento agregar e eu supervisiono. É um ajuste aqui, ajuste ali, mas geralmente já está no meu gosto. Eu acho que eu não sigo muito essa metodologia, né, Lê? Pouquinho. Eu estou há 20 anos trabalhando como professor e hoje o nosso grupo da TreinaCons todos foram alunos que participaram. Funciona, em algum né? momento passou. O Lê, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na faculdade, ele foi meu aluno, hoje se tornou meu sócio. O Gustavo, que está lá, foi meu aluno. A Natália também foi minha aluna. O Gabriel. Hoje eles ainda são, mas foram alunos em outros momentos, ainda são alunos em uma outra instituição. E você percebe ali, nós temos um foco muito no empreendedorismo, no resultado. E a sala de aula é um laboratório, né? Nossa! Você consegue perceber ali o perfil, a atitude, se funciona, se não funciona. É o local que eu mais gosto de buscar profissionais para participar da minha rotina de trabalho. Eu sigo exatamente esse método que você segue. Que ótimo. 100% dele. Funciona, né? Aqui. Deu muito certo. Funciona demais. Lê, e aí, vamos para a pergunta conexão? Pergunta central.
Pergunta central, sim. Meu Deus. É assim, Você gosta muito chique. Quando nós preparamos essa temporada, o Ponto Negócio, o Lê falou um pouquinho com você, ele funciona assim, nós temos as temporadas e pensamos na temporada. Então, a primeira temporada foi a temporada Gestão Estratégica. Certo. E aí nós desenhamos, para uma temporada de Gestão Estratégica, o que tem que acontecer? Então, definimos temas muito conectados. Olhamos para os temas e falando, no nosso ecossistema, quem são os especialistas? Encontramos e convidamos. Aí, definimos a segunda temporada e nós percebemos que deveria ter uma temporada diferente, com empreendedores, pessoas que se destacaram nas suas áreas, não apenas por propósito, mas pelo que você falou, pela disciplina, pelo desenvolvimento, e aí nós criamos a temporada Conexões de Sucesso. Aí, mais uma vez, no nosso ecossistema, começamos a desenhar aí quem são os participantes dessa temporada. E o seu nome foi um dos nomes que surgiu ali dentro da primeira linha de debate e de discussão. E a grande curiosidade, né, de trazer esses profissionais aqui não é apenas escutar a sua história, não é apenas entender os seus propósitos, mas também entender as suas conexões de sucesso. Com quem você se conectou, que você olhou e falou, foi muito bom estar com essa pessoa. Ela ajudou a alavancar a minha carreira, ela ajudou a alavancar meus negócios, ela me ensinou a pensar de maneira diferentes. Então, eu acredito que normalmente não é uma pessoa, né? Talvez algumas, mas pode ser também uma. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses profissionais que foram ajudando você aí dentro desse desenvolvimento, essas conexões que você teve de sucesso até hoje. Olha, como eu fiz alguns cursos, eu tenho muitas pessoas que me inspiraram. Mas eu vou tentar, então assim, pessoas que me inspiraram, que você sabe que me inspirou e eu não vou citar agora, me perdoe, porque eu vou tentar resumir um pouquinho, porque eu tenho 40 anos, então são muitas pessoas que eu guardo no meu coração, que tem uma parcela ali de contribuição, de troca, e que eu sou muito grata. Mas eu tenho uma pessoa que ele chama Marconi Araújo. Ele foi o meu mentor vocal, assim. Meu treinador vocal. Ele é até hoje, porque quando eu tenho dúvida eu recorro a ele. Ele é o criador do método Belting contemporâneo. E é um método que pro canto, ele é divisor de águas, assim, para facilitar o uso da nossa voz. E quando eu tinha uns... não vou ter certeza da idade, mas perto de 18, 19 anos... Eu conheci e comecei a fazer aulas com ele, começou a treinar minha voz. E eu sempre ia para São Paulo para poder ter esse acesso. Na época não tinha aulas online, essa facilidade que hoje tem. Facilitou muito, né? Nossa, e era busão, madrugadas, fazia aula, voltava. E ele me abriu muitas portas e abriu minha visão, assim, sobre o canto, que é o meu principal foco, né? Igual eu falei para vocês, todos os nichos, eles estão ligados a mim como matéria-prima, música e, por consequência, voz, né? A voz, eu acho que a minha voz é meu ponto principal, musicalmente falando. E ele foi muito generoso. Ele já tinha seu nome feito em São Paulo, preparador de voz de pessoas muito reconhecidas nacionalmente, né? Porque ele treinava a Cláudia Raia, treina até hoje, ela continua treinando com ele. Enfim, vários nomes de globais, é uma lista. E eu era a Cíntia do interior, ele sempre me chamou assim, a Cíntia do interior. E ele zoava que ele falava Cíntia do interior, porque eu sempre falei o R assim, né? E aí ele um dia me falou assim, Cíntia, você quer ficar assistindo às aulas? Todas as aulas, porque era caríssimo 1 hora de aula. Para mim era assim, muito difícil, né? Naquele momento era um sacrifício conseguir pagar aquelas aulas. Viajar, tudo mais. E ele falou, você quer fazer a sua aula quando você vem e assistir todas as outras aulas? E ele era o professor de canto dos famosos. Eu falei, como assim? Você pode, ao invés de você ficar em São Paulo, né, pra lá e pra cá, você fica aqui no meu apartamento o dia inteiro.
Nossa, imagina, né? Falei, ontem, começamos. Então, meio que foi uma espécie de estágio. Ele foi muito generoso comigo. Porque ele me deixava assistir, além de treinar a minha voz, estar aprendendo a mexer na minha, ele me deixava assistir a de todo mundo. Então, eu ficava ali quietinha, anotando tudo. E eu pude, com isso, aprender muito na prática, a mexer em vozes de diversos tipos, diversas tessituras. Era um homem de meia idade, era um ator de 35 anos, o outro de 18, uma criança que entrava com 7, a menina que estava cantando no musical enlatado da Broadway. E aquele universo, para mim, eu aprendi a como lidar com cantores profissionais. Um olhar diferente. Eu via através dos óculos dele. E isso me marcou muito, porque eu pude trazer essa experiência para a nossa cidade, que naquela época as pessoas não tinham essa facilidade do online, então elas não tinham acesso a esse conteúdo. E eu, com o maior prazer do mundo, já imediatamente, eu tinha dúvida, eu mandava mensagem para ele tirava dúvida, e aquele prazer de passar o que ele estava me ensinando para quem estava aqui. E hoje a gente colhe esses frutos, porque 20 anos depois, a gente tem uma cidade com um monte de cantores bons, que inclusive estão no cenário nacional. A gente tem o exemplo do Léo, que hoje é nacional. A gente tem pessoas trabalhando em tudo quanto é canto. Tem hoje cantor que está no Japão, vivendo de dar aula de canto, estando super bem lá, para a colônia brasileira. Enfim, tem vários exemplos, né? Mas não vem ao caso. O foco eu sou muito grata a ele. Ele sempre era um treinador duro, rígido, assim, né? Das antigas. E firme. E ele falava, olha, você vai fazer o interior de São Paulo ter cantores com decência. Ele era firme, assim. E eu ficava escutando e falava, tá, vamos lá. O interior de São Paulo vai ter belting. Você vai ensinar o pessoal lá a técnica. Se você tiver dúvida, você corre aqui. Na outra aula você traz tudo anotado, o que você tem de dúvida, que eu falo tudo que você tem que fazer. Então, gente, isso não tem preço, né? Extremamente, é um coaching ali, é uma pessoa, um trabalho super individualizado, exclusivo, que ele me proporcionou, sendo que eu ia lá para fazer uma aula. Ele me dava 10. Um grande laboratório, né? É um grande laboratório. Então, eu sou muito grata a ele. Outra pessoa, a Rita de Adamantina, que ela é dona do conservatório do Vila Lobos de Adamantina. Foi minha professora de piano por anos. Me formei lá em piano. Uma pessoa extremamente generosa, que quando eu fui abrir a Casa de Artes, ela abriu a biblioteca da escola e falou assim, ó, pega tudo que você não tem de livro e xeroca. Se você precisar, se eu tiver duplicado, pode pegar um para você. E monta uma escola em Oswaldo Cruz, e o que você precisar, se você tiver dúvida, eu tô aqui. Hoje ela já tá mais quietinha, não tá atendendo muito, mas ela fez, assim, uma diferença muito grande em Adamantina, culturalmente. Ela é uma grande propulsora aí da cultura adamantinense, e também tem muitos alunos que trabalham com música pelo país. E ela foi muito generosa, porque Adamantina e Oswaldo Cruz é muito perto. Se é uma pessoa egoísta, sim, com a cabeça um pouquinho mais fechada, vai pensar, não, vai virar concorrente. E a gente nunca foi concorrente, a gente sempre trabalhou junto. Abri a Casa de Artes, continuei em parceria com ela. Eu dei aula lá 10 anos. Que legal. Depois eu não tinha mais condição de dar aula lá. Deixei de dar aula, indiquei uma pessoa que era meu aluno daqui, a pessoa dá aula lá hoje, enfim, um ajudando o outro. Então, acho que a Rita e o Marconi, para mim, foram bem divisores de água, assim, pessoas que me influenciaram muito. É bom, né, encontrar pessoas assim, né? Faz bem, né? Bem, são pessoas iluminadas. Ambos professores, né, Rodrigo? Sim. Professores. Você já parou para pensar que muitas pessoas consideram você também como a conexão de sucesso deles? Que você fez uma trajetória, assim, muito diferente. Dos 12 anos você impactou até hoje muitas vidas, né? Então hoje, com certeza, se nós convidarmos algumas pessoas
do seu meio, pessoas que você conseguiu tocar com a sua arte, pessoa que você conseguiu mudar com seus conselhos, às vezes um simples conselho ou algo tão marcante como você recebeu desses 2 profissionais, se transforma numa conexão de sucesso das pessoas. Eu acredito muito, muito, pelo pouco tempo que nós estamos ainda aqui batendo um papo, que você se encaixa com certeza nesse perfil de ser conexão de sucesso de muitas pessoas por aí. Espero que Como sim, que que a nós gente está falamos, aqui para né? plantar coisa boa, né? No último episódio que nós estávamos aqui com a Carol, nós falamos assim, olha pessoal, para quem está assistindo, coloca aí no YouTube que a Cíntia é sua... Comenta, né? Comenta aí no YouTube que a Cíntia é a sua conexão de sucesso, corre lá no Instagram dela e fala, olha, você foi minha conexão, você é a minha conexão de sucesso. Ela vai ficar muito feliz. E aí, Lê? Muito bom. Eu senti uma curiosidade. Quantos instrumentos você sabe, você tem domínio, você sabe tocar? Eu toco piano e violão. Piano e violão. Okay. Aí tem os agregados, né? Certo. Mas eu não coloco na lista de sei tocar. Entendi. A gente brinca. Arranha que fala, né? Tocar, meu instrumento principal é o piano. É certo. O que eu mais uso ali, toco todos os dias, treino todo dia. Porque se a gente deixa de treinar, a gente perde prática. Uhum. E a gente arranha, não toca, né? Então o piano é ali diário. Agora, o violão sempre foi meu parceiro. Uhum. E as outras coisas a gente arranha. Eu tenho uma curiosidade também. Vai. Você consegue fazer milagre? Eu já tentei. Eu já tentei. Eu juro que eu já tentei com o instrumento. Olha... Eu não consigo, eu tento. A chave é a disciplina. Né? Eu falo sempre, às vezes... geralmente essa pergunta... eu não fui muito disciplinado. Então, isso que eu ia falar. Porque às vezes a pessoa, ela tá na fase adulta já, e ela já tem o tempo, o cronograma dela todo focado em várias prioridades, né? Do trabalho dela, enfim, do que ela faz ali. E aí, essa pergunta é muito clássica de adulto, quando vai se matricular. Cíntia, vocês fazem milagre? Porque adulto, velho, eles falam velho aprende. Eu falo, gente, a resposta é muito simples. Você vai conseguir pegar um instrumento 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora? É uma conta fácil. Se você pegar 3 vezes por semana, durante 1 hora, você vai conseguir pelo menos tocar músicas básicas e ser feliz. Acho que eu não consigo dar conta, minha carga horária, minha agenda. E falei, então não é muito mais você poder treinar do que qualquer outra coisa. Aí, claro, se a pessoa tem um talento, uma facilidade, musicalmente falando, ela vai tocar um repertório muito mais avançado. Aquele outro que tem um pouquinho mais de dificuldade. Existem músicas mais fáceis, adaptadas, mas dá para todo mundo ser feliz e sair tocando. Legal. Aí, pessoal, ó. Pode procurar a Cíntia aí. Não, agora, qual vai dar instrumento certo. você queria aprender a tocar? Bom, Lê, você sabe qual é a minha paixão, né? Eu tenho uma paixão por samba, pagode. É assim, pra mim é uma grande paixão. Tanto pra mim como minha esposa. Nós acompanhamos, vamos em show, é uma paixão. E eu comecei pelo mais fácil, né? O cavaquinho. Nossa, muito fácil. Não deu certo. Aí eu falei, não, eu tenho que ir mudando aqui de instrumento. Aí tentei outros instrumentos, não foi dando certo. Nem o pandeiro, assim? Os meus amigos tentaram me ensinar, mas não tive sucesso. Não aconteceu. Aí no final eu falei, vou comprar o reco-reco. Vai dar certo com o reco-reco. Eu olhava e não deu certo também. Mas a Cíntia ela já me falou porque não deu certo. Eu tô tentando imaginar ele tocando reco-reco. Não deu certo. Não, o Eduardo tem uma foto dele tocando reco-reco. O pior é que eu acho que ele vai te mandar essa foto. Ai, meu Deus. E foi isso que você falou, era tipo assim... Tocava uma vez por mês, né? E achava que já ia dar certo, ia fazer um show. Não vai Não funcionar. foi isso, foi a disciplina. Mas, pessoal, eu vou fazer isso. Eu vou procurar lá vocês e vou me organizar. Quando você tiver 3 horas por semana livres... É o momento. Aí vai ser o momento. Tão legal. Legal. Ô, Cíntia, eu já tive a oportunidade de ser espectador, né, de vários eventos promovidos por você e por toda a sua equipe, né? E eu sempre saio impactado e percebo que as pessoas que estão ali também, pela extrema qualidade, pela experiência que você acaba passando ali nos eventos. Eu fui no Mamma Mia, cantata da Nona Dulce. Que legal. Nossa, foi lindo aqui. Esse ano tem novamente. Tem dia 19 de dezembro. Ah lá, gente. Já não tem perde, data. Vão, que é muito legal. Enfim, não vou saber citar eventos no Angatu, já fui em vários eventos seu. E eu percebo que as pessoas, elas te reconhecem também pela sua excelência no que você faz. Isso é
é realmente muito nítido. Como que você normalmente, como que é a Cíntia nos bastidores? Você já falou aqui, não aceito meia boca, né? Como que é esse nível, esse processo da Cíntia exigir? Como que você normalmente alinha a sua equipe? Como que você organiza ela? Você cobra as pessoas? Conta um pouco para nós como que é a Cíntia ali nos A bastidores Cíntia é produtora. Isso, O exatamente. método, né, Lê? O método. Qual o método que você utiliza? Gente, sempre começa assim, com uma ideia. Geralmente essa ideia é mais ou menos 3 horas da manhã. É comum. A Cíntia Ferse, antes eu tinha caderninho na minha cabeceira, agora é no celular mesmo. E eu tenho umas coisas assim de madrugada, eu sou muito noturna. E aí eu acordo, vou ao banheiro e penso, nossa, eu podia fazer tal coisa. Começa assim. Aí essa ideia fica me picando ali, né? Um bichinho picando. E aí eu chamo os meninos que trabalham comigo, os professores, os músicos, todos os colaboradores. E geralmente hoje eu faço isso nos grupos de WhatsApp. Gente, eu tô com uma ideia assim, assim, assado. Geralmente eu escuto, Cíntia, você é doida. Cíntia, você vai aprontar de novo. E são aí tem uns mais otimistas que falam, ai, adorei. Mas eu escuto geralmente um você é doida, enfim. E aí eu começo a fazer esboço. Quem que vai cuidar da portaria? Quem que vai cuidar do figurino? Porque nós não temos esses profissionais, né, na nossa região. Isso é muito importante de ser dito. E aí eu penso em quem tem o perfil para aquilo, porque eu tenho que angariar pessoas que já têm outros trabalhos, mas que têm esse perfil e que vai dar conta de me ajudar. Aquela pessoa que vai vender convite, aquela pessoa que vai me ajudar a carregar as coisas, o cenário. Qual arquiteto que poderia fazer um cenário para um teatro, por exemplo? Nós não temos esses profissionais. Para eu conseguir profissionais especializados nisso, eu teria que recorrer a São Paulo. E é caríssimo. Sim. E aí a gente começa a desenvolver primeiro essa lista de pessoas, de profissionais, pessoas que vão me ajudar a desenvolver tudo. Reúno todo mundo, explico a ideia, explico o conceito, o que é a função de cada um. E essas pessoas são cobradas semanalmente. Isso não é exagero. Qualquer um que trabalha comigo sabe disso. Às vezes até um pouco menos. Dá 2 dias eu já falo, você viu tal coisa? E eu sempre tenho tudo anotado. E eu tenho aquela mania de velho, de ficar ticando mesmo, sabe? Falei com a fulana que ia cuidar de tal coisa. Okay, não tive resposta. Fulana, tal coisa você fez? Fez. Passou essa fase de todo mundo sabe o que tem que fazer e fez, a gente começa a raciocinar a prática do evento. O que você me perguntou está muito relacionado a eventos. Seja o aluno tocando, um show de aluno, seja profissional, que é o teatro musical. Enfim, eventos. Agora, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ótimo. Tem alguém que não está fazendo? Eu cobro. Eu não vou mentir para você. Eu sou chata. E eu sou chata num sentido ruim mesmo da palavra. Eu sou uma crica. Se não faz, ou se deixa de fazer, ou se faz errado, eu troco a pessoa que está fazendo. Imediatamente. Isso gera um pouquinho de problema. Porque as pessoas costumam dizer que a Cíntia não dá chance. Mas não é isso. Eu vou tentando. A pessoa não faz o que eu pedi, ela vai ter que ser substituída. Ou troca de função, porque às vezes eu vi que eu errei. Nossa, essa pessoa eu achei que dava certo para isso e vai dar certo para aquilo. Acontece mesmo. Acontece. Então eu não consigo passar por cima. Tem que estar tudo certo. Tá tudo ticado, tá tudo certinho. Então a gente vai para a plateia. Fase plateia. Porque se não tiver tudo certo, a plateia vai perceber. E ela vai sair triste daquele evento. E o nosso objetivo no entretenimento é fazer com que as pessoas saiam felizes do local. Independente se é um teatro, se é um show de música, se é um show de dança. Se eu entrei para assinar aquele evento, eu preciso que a equipe toda tenha entregue com excelência a função de cada um. Por isso que eu acho que dá certo.
E com os anos, no começo, a gente errava mais nas escolhas das pessoas, dos parceiros. Depois de alguns anos, faz 25 anos que eu faço evento, eu já sei com quem que eu vou contar, né? Já tem aquela repetição. Então, eu sei, a pessoa que, por exemplo, a Kali, que trabalha aqui, né, Danilinho? A Kali trabalha aqui, ela é jornalista. Mas todo evento que eu faço, eu convido a Kali para me assessorar. Ela tem um olhar de jornalista. Ela é cantora, ela é artista também. Ela gosta desse nicho, ela conhece o que está acontecendo. E a primeira vez que eu chamei a Kali, ela falou, ai, Cíntia, será que eu dou conta de fazer isso? Eu acho que dá. Pelo que eu vejo, você tem um perfil para isso. Hoje, todos que eu faço, a Kali ficou na produção do Mamma Mia e ela fazia a minha voz. Por quê? Porque a minha voz. Porque eu era elenco, eu era atriz. Então eu não tinha como fazer a produção. Raciocinar o sim e o não do que acontecia, às vezes acontece imprevisto. E ela, a equipe inteira sabia que ela poderia falar sim ou não para qualquer imprevisto. Ela que recepcionava as pessoas, ela que organizava as poltronas. Então a produção que eu teria que fazer se eu não estivesse no elenco, ela que fez. Ela foi gestora do evento. Ela foi a produtora, certo, né? Eu fazia gestão, mas ela fez a produção. O que ela fazia? Ela cuidava da pessoa ali da porta até chegar no assento. Ela cuidava das pessoas que iam chegar, dos fornecedores, luz, o cheque total, né? Fazer o check-out. O técnico de luz chegou, ele fez o cheque de luz. Ok, tá do jeito que a Cíntia falou que tem que ficar? Ela sabia o jeito que tinha que ficar. O cenário tá no lugar? O produtor de palco chegou? Tá na hora? Ela tinha uma planilha, ela tinha que fazer um cheque. Então eu fiz toda a planilha, é isso aqui que você tem que fazer. E ela fazia melhor do que eu faria. Eu tenho certeza. Acabou o evento, tem lixo no lugar? Alguém tem que retirar. Quem que é a pessoa que retira? A Kali sabe quem retira. Ela vai chamar a atenção das pessoas. Então, assim, esse funcional, ela faz. E ela é jornalista da Rádio Metrópole. É a profissão dela. Sim. Ela faz isso. Mas ela tem aptidão para trabalhar comigo na produção. Tá sempre comigo. E eu tenho vários nomes. Eu tenho o Bruno. Vocês conhecem o Bruno Bolonha? Ele trabalha na Caçu. Conheço o Bruno. O Bruno é sensacional como produtor de palco, gente. A gente até brinca que a gente não faz um teatro musical em Oswaldo Cruz se o Bruno não aceitar. As pessoas acham que quem tem que aceitar são os atores. Eu começo assim, o Bruno vai poder aceitar a data tal. Se ele não puder, eu não faço. Ele é excelente produtor de palco. E ele não trabalha com isso. Olha que legal, né? Você vê? Então, assim, a gente vai escolhendo as pessoas, treinando, capacitando. E assim nascem profissionais do ramo aqui, né? Ô, Cíntia, igual você deu o exemplo da Kali, que você passou uma grande responsabilidade que normalmente seria sua, mas como você está no elenco, você tem que passar para ela. Você sempre teve essa facilidade de passar essa grande responsabilidade? Porque, eu pergunto, muitos gestores que a gente tem o costume de treinar, de mentorar, digamos assim, eles, chegando em determinado nível, ele tem aquele ciúminho corporativo daquela função. Você sempre teve facilidade Não, né? Não. Eu tinha muita dificuldade. Porque, assim, até eu ter meus 30 anos, eu tinha uma energia de leoa, né? E eu conseguia dar conta de muita coisa. E eu via que eu não tinha pessoas capacitadas, foi o que eu falei para vocês. Então, tinham funções que eu sabia fazer a função A, B, C e D. E eu fazia sozinha tudo. Eu saía da casa de artes 11 horas da noite, 11h30, não tinha filhos, né? E aí, o que acontece? Eu achava que eu dava conta, então tá tudo certo. Até o ponto que eu conseguia dar conta fisicamente, ok. Aí eu comecei a perceber que eu tava cansando muito. Fisicamente, mentalmente. Vieram os filhos. Enfim. E eu comecei... E ao mesmo tempo veio o teatro musical. Né? Mais ou menos na mesma época eu comecei a pensar em trazer o projeto de teatro pra cá. E teatro musical não tem como, gente, fazer sozinho. Não tem como. É uma loucura.
Você assistiu, você viu tudo aquilo Sim, acontecendo. sim. É uma engrenagem de pessoas. É igualzinho numa empresa. Tem que ter bastante gente fazendo e fazendo bem a sua função, senão chega lá no final tudo errado. E aí eu fui aprendendo e observando que eu tinha que delegar. E foi aí, nessa fase, que eu tive uma virada, assim, de visão. Eu falei, não, agora eu não consigo fazer mais tudo sozinha. Eu falo tudo, assim, não que eu fazia tudo sozinha, literalmente, mas eu fazia muita coisa sozinha. E aí eu comecei a delegar, até, inclusive, com os professores da Casa de Artes. Os professores hoje da Casa de Artes fazem algumas funções que eu fazia tudo sozinha. E hoje eles fazem. Então, isso foi para mim assim, um divisor de águas, porque eu comecei a perceber que eu podia colher os frutos daquelas pessoas que trabalhavam, que estavam comigo há anos, eles já sabiam fazer o que eu estava fazendo. A parte dos ciúmes eu não cheguei a ter. Eu senti um alívio, falar a verdade. Que bom. Porque a hora que eu comecei a perceber que eu não ia dar conta, porque eu tinha filho, porque agora eu era casada, e eu falei, fulano, ciclano consegue isso, o Juninho faz aquilo, a Mariazinha aquilo. E eles faziam muito bem, e eu só supervisionava. Nossa, começou a ficar muito melhor. Muito melhor. Porque às vezes eu podia deixar passar alguma coisa por excesso, por cansaço. Aquela pessoa tá focada, E a pessoa tá focada, ela traz para mim mastigado, só ajusta o que eu acho que precisa ajustar, mas ela já fez o grosso. Né? E aí no final tá tudo conforme a gente idealizou 3 horas da manhã e ainda um pouco melhor, porque as pessoas elas têm brilhos próprios, né? Eu falo que cada um traz ali a sua energia, seu brilho, sua ideia, contribuição. Eu particularmente gosto muito das contribuições. Quando vem uma ideia interessante, eu fico muito feliz, que falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, vai ficar melhor ainda, né? E acaba que eu acho que é aí que está o sucesso dos eventos. A gente fez um evento recentemente do lançamento do DVD. A Kali me ajudou de novo na portaria e tal. Tive ajuda dos meninos, o Bruno de novo na produção, o meu marido na produção. Enfim, várias pessoas. A Tairine, o Igor, noivo dela. Então são pessoas que estão comigo há muito tempo, que eles já sabem como eu gosto da coisa. Eles até pensam, a Cíntia faria assim. Então, e a hora que eu chego para ver o que está acontecendo, já está do jeito que eu imaginei. E eles também seguem as instruções. São pessoas que seguem muito bem as instruções. Faz uma reunião, é isso, e acontece do jeito que a gente pediu, flui. E eu percebi que era um evento novo para mim. Eu nunca tinha feito venda de convites para uma festa com um bar. Uma festa balada, que foi uma festa balada. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz eventos culturais, que a pessoa chega, ela tem ali um formato cadeira, poltrona, né, sentadinho, comportado. E esse ia ser aquele que eu sabia que a galera estava indo pro rolê. Eu falei, gente, isso eu não tenho experiência, né, nenhuma. Eu só tenho experiência de ir nas festas. E uma coisa que a gente fez, que deu muito certo, a gente foi em várias festas, em outras cidades, o Lucas e eu, para copiar o que funcionava. Ver o que dá certo. Ver o que dá certo. Todas as festas que eu ia, eu anotava alguma coisa. A máquina de... Temos que comprar máquina de cartão que cospe a ficha. Pelo amor de Deus, só ficha lá em fila, ninguém merece. Outra festa a gente viu que tinha 10 garçons rodando com essas máquinas, vamos colocar 12. É melhor exagerar e ter sobrando. Faltar, né? Segurança. Tem que ter segurança. Quantas seguranças que tem a cada 50 pessoas? X, eu vou querer tanto. X mais Y, porque se der alguma briga, né, tem sobrando. Então, assim, esse raciocínio de olhar o que funciona. Vamos em festas desse mesmo segmento, de pessoas que a gente admira, e vamos trazer e ver como que faz aqui. Tem uma festa em Tupã, uma galera que faz esse tipo de evento sempre. Até troquei ideias com a pessoa que procurei eles, como é que faz, é assim, é assado. E aprender, tá aberto a aprender. Eu acho que é aí que tá, né? Eu tenho 40 anos, mas eu não sei tudo.
no meu nicho. Tem um monte de coisa para aprender. Então, se eu quero tentar empreender em alguma coisa diferente, coisa que a gente já não tem a experiência, eu tenho que colar em quem sabe, né? Tentar buscar. Foi por aí. E eu estava aqui ouvindo você falar e fui fazendo uma análise, né? Nós temos um método na administração, na gestão, que é muito famoso, muito antigo, e eu falo que parece que inventaram ele hoje pela manhã e você vai usar ele sempre, da festinha de cachorro-quente, a gestão do maior evento, da maior empresa, né? Que é o famoso planejar, organizar, dirigir e controlar. Você falando, eu fui percebendo exatamente esse método que você usa. Você planeja, depois do seu planejamento você organiza tudo, distribui tudo. Uhum. Depois você dá uma direção a tudo isso e controla os seus resultados. Então a gestão, né, ela é feita de uma forma tão simples, mas tem algumas pessoas que pulam etapas. Algumas pessoas direto para a direção. Vamos fazer. Abandona o planejamento. Abandona a organização. Não faz um controle depois. E eu acho que eu percebi também nesse meio todo que você foi apresentando um perfil de liderança muito forte. Eu ia comentar isso. Então, você conectou o modelo de gestão mais tradicional, no meu ponto de vista, um dos mais eficientes, é o que funciona, eu sigo ele há muito tempo. Eu aprendi ele no primeiro ano da faculdade, eu fui buscar informações sobre ele. Ele tem mais de 100 anos de trabalho com ele e ele gera muito resultado. Então, quando você consegue planejar, organizar, dirigir e controlar, dificilmente não vai funcionar o processo ali, o trabalho, o evento, a empresa, o que for, né? E com esse toque de liderança, das pessoas acreditarem em você, das pessoas seguir, das pessoas entender que faz sentido estar com você e fazer com você, aí tudo realmente acontece, porque existe essa conexão. Então, acho que esse método é muito forte e eu percebi você usando ele do começo ao final dele, né? Eu acho que é essa linha. Já conhecia, Cíntia? Esse método de planejamento, organização? Não, gente, eu nunca fiz nada na área de administração. Eu fiz pedagogia, né? Que, de certo modo, para nós pedagogos, a gente sempre pensa muito em metodologia. Mas na área educacional, Sim, vocês sabem sim. disso. Agora, a administração, ADM, eu nunca fiz nada. Sempre pegando informações assim, aqui e acolá, e usando a minha personalidade. Não vou deixar de dizer isso, porque eu tenho os meus traços, né? Meu perfil. Sim. E não conheço, mas eu acho que é bem por aí o que você disse. Porque se é isso que você falou, eu acredito que eu esteja nesse caminho, porque é mais ou menos isso que eu faço. Dentro desse contexto. Deixa só um item bem legal que eu acho que você lida muito com a emoção das pessoas, né? Muito. O Lê foi falando vários eventos aqui e eu acho que você entregar um produto, legal. Pô, eu entreguei um produto, fui em uma empresa, numa rotina de atendimento, a pessoa compra um produto, você entrega o produto, ok, finalizamos ali o relacionamento, cada um segue o seu caminho. Sim. Mas ali com vocês, acho que tem uma entrega de emoção muito forte para as pessoas, né? Como que é essa experiência de mexer com a emoção, de mexer com vários sentidos ali das pessoas? Olha, é bem forte. A gente tem que ter uma estrutura psicológica, inclusive, bem firme. Por quê? Às vezes, a gente tá atendendo uma pessoa, por exemplo. Tô a Cíntia Fono. E a gente começa uma música e essa pessoa começa a cantar. A hora que eu olho para a pessoa, ela está desabando em lágrimas. A pessoa, ela tá ali com uma carga, ela tá trazendo coisas, ela não tá bem. E ela se emociona com aquela canção que a gente estava ali em aula, trabalhando a música. Então é muito forte. A música, a arte, ela consegue, às vezes, através da música em si, expressar coisas que você está sentindo que às vezes está entalado, né? E às vezes você assistindo algo, você consegue também sentir ou entender alguma coisa que você não estava entendendo até aquele momento em si mesmo, através de uma expressividade de palco, uma cena. Faz um milagre na pessoa. Ela consegue entender o que ela tem que resolver, ou ela relembra alguma coisa que mexe muito com ela, ou ela revive uma situação.
E eu acho que isso tem que ser muito... Tem que ter critério, tem que ter cuidado. A gente tem que tomar cuidado como a gente aborda, sabe? Para que a gente não possa desrespeitar alguma situação. Eu tenho muito cuidado quanto a isso. Às vezes a pessoa fala assim, Cíntia, você poderia abordar algo político nos seus eventos? De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso, porque ali no meu evento tem todos os lados. Sim. E a arte, para mim, ela está acima disso. Ela está acima disso. E a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas aí você fica em cima do muro. Não é ficar em cima do muro. A gente tem as nossas convicções e opiniões, todos nós. Mas quando você tem o ofício da arte, você tem que se preocupar. Por quê? Porque às vezes você vai estar mexendo numa ferida que não é aquele momento. Vamos supor, você faz uma apresentação com alunos, criança. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou colocar de repertório para essa criança. Sim. Não posso colocar algo que eu não pensei, que eu não analisei. Essa criança vai subir ao palco e como ela vai ser vista, o que ela vai sentir depois que ela descer daquele palco. A gente tem que conduzir de uma forma que a criança saia mais feliz do que ela chegou e não chorando, traumatizada. Às vezes eu escolho uma música que é muito mais difícil do que aquela criança consegue executar. Ou aquela criança está sensualizada com aquela música. Pô, peraí, vamos pensar. Então tudo a gente pensa muito antes de chegar até o público, sabe? Então, são preocupações que eu acho que faz a gente amadurecer, que faz a gente ter prioridades mesmo, sabe? De por que eu estou fazendo isso, qual o impacto que vai causar nas pessoas que estão me contratando, que estão comprando um convite, que estão nos privilegiando mesmo, nos deixando... numa posição de privilégio, porque para mim é um privilégio quando a pessoa confia em mim, ou quando ela vai assistir algo que eu assinei. É um privilégio, eu me sinto lisonjeada. Então eu preciso entregar algo palpável, algo que funciona, e algo que vai fazer diferença nesse emocional dessas pessoas. Eu trabalho com entretenimento. O entretenimento, ele tem a capacidade de fazer as pessoas se transformar, elas se transformam, elas chegam num lugar, muitas vezes de uma maneira, às vezes triste, às vezes fria, e ela sai pensante. Às vezes a gente coloca de uma forma, a pessoa me questiona sobre política. Eu não vou fazer nada nesse sentido, mas eu posso, através da arte, a pessoa assistir um teatro e ela sair dali muito mais crítica, para que ela, sim, então, busque meios com especialistas, que não sou especialista, sou especialista em arte. Então, o que eu vou falar de política em algum lugar? Não entendo nada disso. Não tem capacidade de julgar isso. Eu não tenho isso, capacidade, mas eu tenho a ferramenta, a mola propulsora na mão de fazer de forma que aquelas pessoas possam assistir algo que estimule elas a ser pensante, a ser crítica, a escolher, não enfiar a goela abaixo o que eu penso. Então eu não acredito que a arte é feita para eu colocar goela abaixo o que eu penso. Eu quero usar ela para que as pessoas possam respeitar o que eu penso e ela pensar o que ela acha melhor para ela. E aí sim, a gente está trabalhando o emocional do macro, respeitando a individualidade de cada um. Eu penso assim. Responsabilidade, né? Respeito mútuo. O artista, ele tem muito... A gente trabalha muito isso. Até que ponto sou eu, até que ponto é você. E eu acho que é uma dádiva a gente poder trabalhar com isso. Eu acho que as artes, porque eu fico tão engajada em brigar por ter cultura na nossa cidade. Eu sou engajada nessa causa. Pode passar qualquer gestão, não estou falando de gestores, assim, quem é A, quem é B, quem é C. Não é isso.
é algo que eu luto desde que eu trabalho com música. É uma causa, né? É uma causa. Independente de quem esteja à frente, nós, artistas, precisamos ter a consciência de que a gente precisa fazer cultura na nossa cidade. Sim. Independente se é privado, se é... Enfim, a gente precisa entender que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer acontecer. Se você não tem patrocínio, se você não tem meios para isso, procure alguém que tenha para te ajudar, mas faça acontecer. Eu lembro quando eu comecei a fazer eventos, gente, eu não tinha meios, eu não tinha lugar para fazer. Eu pensava, vou alugar tal lugar, tinha que gastar. Eu pensava, meu Deus, eu vou colocar isso na conta dos pais, como que eu faço? Eu analisava, não, vou pedir patrocínio, eu batia de cara lavada mesmo, em loja, e olha, eu vou fazer um evento assim, tem criança para tocar, eu quero que eles aproveitem um palco, vivam isso. Eu fazia um discurso para emocionar aquele potencial patrocinador, para pegar ele assim... de calça curta mesmo, como consciência, como cidadão consciente. E, ao mesmo tempo, eu já colocava para ele, mostrava para ele que o negócio dele ia ser visto. Eu já ia na empresa que eu sabia que era interessante para aquela empresa, aquele perfil de público. Né? É uma loja de roupa de criança. A apresentação é de criança até 10 anos, eu vou na loja de roupa de criança. Por quê? Ela sabe que ali tem um super potencial para ela, né? E eu sempre conscientizava, olha, mas você não está só pensando em publicidade, porque para você estar comigo você precisa ter um pouquinho de consciência do amor pela arte, porque o que você está fazendo é financiar, não só mostrar sua marca, você está financiando crianças, assim, Y, X, para que eles possam vivenciar a música. Então é um casamento de coisas. Dá para fazer cultura numa cidade pequena? Dá. Porque a gente faz o que é fazer cultura? É você ter ações que a comunidade possa vivenciar algum tipo de arte. Isso é cultura. Sim. Seja pequeno, seja grande. Eu não tenho meios. Corre atrás. Sempre tem alguém querendo aparecer, né? A marca querendo aparecer. E sempre tem alguém querendo fazer arte. Você une todo mundo. E faz com que toda a sociedade esteja engajada naquele evento, naquela ação. Dessa forma, todo mundo sai ganhando. A gente está fazendo o Expressarte agora, e o Expressarte, ele é financiado pela Secretaria de Cultura do Estado. É um projeto que eu sou apaixonada, porque é um curso de teatro musical para 45 pessoas. Essas 45 pessoas que acessam esse conteúdo, essa aula, não pagam nada. Aula de canto, aula de dança, aula de teatro, tudo gratuito. E quem financia é um incentivo fiscal, né? Uma lei de incentivo fiscal. A Só Dança e a Linoforte fazem uma troca pra gente. E são duas empresas que acreditam no projeto. Eu sou muito grata. E a gente vê pessoas se transformando ali. A gente tem criança, adolescente e adulto. E os feedbacks de pessoas com depressão que falam, Cíntia, eu não tenho mais depressão. Cíntia, quando eu venho na aula, eu esqueço o mundo lá fora. Eu tô tão feliz agora. Eu tava perdida. Cíntia, eu não tava feliz com o meu corpo. E agora eu não tô mais nem aí com isso. Eu percebi que isso é tão fútil. Gente, são feedbacks e feedbacks e feedbacks. Que você vê que fazer cultura é transformar vidas. Então a gente tem que engajar em conseguir meios. E não só o que eu faço, apoiar o que o outro faz. A profissional X está fazendo um evento de dança. Não tem apoio nenhum. Gente, nós estamos vivendo uma época de que as pessoas estão ficando cada vez mais frias. Então, tudo que a gente vê de oportunidade, meu, seu, nosso, para que as pessoas se apaixonem pela cultura e tenham a necessidade de ter um momento cultural na semana,
que elas tenham consciência de que isso vai fazer diferença na vida dela e da família dela. Não estou falando do profissional, eu estou falando das pessoas comuns, não artistas, mas que elas vão trazer conteúdo cultural para a família, para os filhos. Eu ter aonde ir, eu ter onde levar o meu filho no fim de semana para assistir uma peça. Isso é um sonho que eu tenho aqui na nossa cidade. Eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer isso com frequência. Porque o que a gente faz é pontual. É um evento, aí depois de 2 meses tem outro. Mas a gente está caminhando para que isso aconteça com uma frequência maior. A gente deseja um espaço que seja propício para tudo isso acontecer, para mais ações. E é isso. Legal, Cíntia. Acredito que muito do que você trouxe, do que desperta nas pessoas, é o que também te motiva a continuar, a persistir e fazer, né? Muito bom, né, Rodrigo? Eu acredito muito na conexão de sucesso, hein? Aqui foi. Muito legal. Muito bom mesmo. Só um detalhe, não pare. Você é muito importante para a nossa cidade. Obrigada. Todo esse trabalho que você defende, que você já realizou nesses anos de carreira, pode ter certeza que a sua importância para o nosso município é enorme. As pessoas se conectam a você. Você tem uma representatividade muito forte na cultura de Oswaldo Cruz. Obrigada. Continue essa luta, continue fazendo, continue tentando. E a cada momento você está fazendo um evento melhor do que o outro. O seu reconhecimento já não é mais em Oswaldo Cruz, você já tem um reconhecimento aí a nível Brasil, então isso é muito impactante. Não pare. Concordo, Rodrigo, concordo muito. Cíntia, nós ficamos e estamos muito felizes de receber você aqui hoje. Preparamos, inclusive, uma lembrança para você. Uma lembrança do Ponto Negócio. É isso. Muito obrigada. Uma lembrancinha aí para que você leve para o seu escritório, para sua empresa e aproveite ela da maneira como você achar melhor. Fico feliz. Eu agradeço mais uma vez o convite. A gente sabe do trabalho que vocês desenvolvem. Eu fico muito orgulhosa que vocês tenham escolhido Oswaldo Cruz para investir. A gente é bairrista e a gente precisa de gente boa na nossa cidade. De empreendedores como vocês, de pessoas que acreditam e que fazem diferença. A gente trabalha numa cidade considerada pequena, onde a gente vê que a maioria das pessoas pensam que aqui é uma passagem, né? E vai estudar fora, fica numa cidade maior, voltar para Oswaldo Cruz, fazer alguma coisa em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é pequeno, eu não vejo dessa forma. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que pensam da mesma maneira. Eu acho que Oswaldo Cruz tem um potencial gigantesco em todas as áreas. E quem acredita em Oswaldo Cruz, a gente vê que ganha destaque. Porque acredita, faz acontecer e acaba sendo pioneiro aí nas áreas e mostra e prova que a gente tem material humano aqui que funciona e que pode ser um lugar de investimento. Oswaldo Cruz vai para frente e obrigada por vocês estarem fazendo isso acontecer com todas as pessoas ao nosso redor que acreditam na mesma coisa. Legal. Cíntia, muito bom receber você no Ponto Negócio, no podcast da Treinacons, e muito legal ter recebido você na nossa temporada Conexões de Sucesso. Eu que agradeço. Eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal que está nos acompanhando vai seguir muitas dicas que você passou e sem dúvida eles vão olhar para a sua história e eles vão conseguir se conectar muito a ela. Obrigada. Não é isso, Leandro Buturi? É isso mesmo. Mais um episódio com muito sucesso? Graças a Deus, concluído. Cíntia, muito obrigado mesmo por você ter aceito, por você ter vindo aqui participar. A nossa missão com esse projeto aqui é realmente levar informação, conteúdo de qualidade de quem faz, né, não só para nosso município, mas para nossa região, que nós compartilhamos também com a sua ideia de acreditar em Oswaldo Cruz, acreditar que Oswaldo Cruz é sim um lugar com muito potencial e eu digo ainda mais, com pessoas de muito potencial. E nós acreditamos muito nisso, investimos nisso e esse projeto também tem essa finalidade. Então, muito obrigado mesmo por aceitar, tá? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, finalizando aqui, muito obrigado a você que esteve até aqui nos acompanhando. Como eu disse anteriormente, para acompanhar este e todos os outros episódios que nós temos gravado.
é lá no YouTube e no Spotify da Treinacons, também no YouTube da Rádio Metrópole. E quero aqui estender o agradecimento também à Rádio Metrópole pela parceria que se mantém e que nós tanto valorizamos. Muito obrigado, Danilo, por mais uma vez estar aqui nos apoiando em toda a organização. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Ponto Negócio, o podcast da Treinacons em parceria com a Rádio Metrópole. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.